E aí galera, Oliver aqui, bora lá para mais uma palavra, mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 42, talvez um salmo conhecido e é um salmo que me chamou a atenção durante essa semana. E diz o seguinte lá nos versículos iniciais: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eu comecei a estudar, eu comecei a procurar um pouquinho para entender como é que é essa relação da corça com a água. E eu descobri que é uma relação bem mais profunda do que eu imaginava. A corça é um animal que ele precisa viver próximo a alguma fonte de água, seja no rio, um lago, alguma coisa em que ele possa ingerir água frequentemente. Porque caso ele não faça isso, ele começa a exalar um odor que é um odor perceptível pelos seus inimigos, pelos predadores. Então toda vez que a corça fica um período de tempo sem beber água, os inimigos conseguem encontrá-la. E assim como somos nós, o salmista ele compara a gente à corça, porque como a corça precisa ficar próximo à fonte de águas, nós precisamos viver próximos ao Senhor. Lá em 1 Pedro, no verso 5, no capítulo 5, verso 8, diz que estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o inimigo está a todo momento nos procurando, a todo momento procurando uma brecha para que ele possa nos atacar. E se a gente não viver próximo ao Senhor, a gente está dando brecha para o inimigo atacar-nos. A gente está dando brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Precisamos viver na presença de Deus como a corça tem que viver próximo às fontes de água. E é interessante que quando a corça está sendo perseguida por algum predador, ela começa a farejar alguma fonte de água e ela parte em direção a essa fonte. E quando ela chega lá, ela mergulha e ela vai para a porção mais funda desse rio, desse lago. E o inimigo ele fica rodeando, até que ele sai vencido pelo cansaço. Assim é a mesma coisa que a gente deve fazer. Se a gente percebe que o inimigo está vindo, a gente deu brecha, a gente está longe do Senhor, a gente precisa correr o mais rápido possível para a presença de Deus. E não é para qualquer nível da presença de Deus, a gente precisa ir para o nível mais fundo. A gente precisa correr em direção a Ele, para que assim o inimigo tenha medo e fuja. E sempre que eu falo, sempre que eu lembro sobre correr para Deus, eu me lembro da parábola do filho pródigo, que era o filho que ele sai da presença do pai, ele pega a sua herança e vai gastar a sua herança junto com seus amigos. E em um momento em que ele se vê sem esperança nenhuma, que ele perdeu tudo o que tinha, ele vai em direção ao pai. E ele espera que o pai vai recebê-lo mal, mas o pai está de braços abertos esperando seu filho. Assim é Jesus conosco. Jesus está de braços abertos. E se você está longe da presença dele, se você está sendo perseguido pelo inimigo e precisa urgentemente correr para os braços de Deus, que está de braços abertos a receber você. Está de braços abertos e ele não vai olhar para o seu pecado, ele não vai olhar para o seu erro, ele não vai olhar para o que você fez. Não, ele vai olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e vai te receber de braços abertos. Jesus está sempre com o olhar da graça para nós. Ele não olha como o mundo nos olha, ele não olha como o inimigo nos olha. Ele não vai colocar os nossos problemas como uma dificuldade para chegar nele, mas ele já abriu o caminho e está de braços abertos esperando você ir em direção a ele.
E o que você tem perdido? Quanto tempo você tem perdido em que você poderia estar na presença de Deus? Você está correndo do inimigo, ou mesmo está permitindo ser vencido pelo inimigo. Saiba que Jesus está de braços abertos para receber você hoje. Que esse salmo, que esse anseio que o salmista tem, seja também a sua vida. Como a corça anseia pelas fontes das águas, a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Receba a presença do Senhor na sua vida, receba o Deus único, receba o calento, receba o amor, a paz, a segurança que só Jesus pode dar para a sua vida. Não perca mais tempo, corra para a direção dele. Deixa que o inimigo vai fugir de você quando você entrar nos níveis mais profundos de relacionamento com Deus. Saiba que Deus é alguém que ele nunca perdeu e que ele nem mesmo empatou. Seu poder não se compara ao poder de ninguém, de tão grande, de tão grandioso que ele é. Sabe? Seus problemas não são nada para o poder dele. Basta que você corra para ele. Corra, como a corça corre em direção à fonte das águas. Corra hoje para a presença de Deus. E saiba, lembra sempre que Jesus está sempre uma oração de distância. Então não perca essa oportunidade. Vá em direção dele hoje. Deus abençoe.